Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 3 de janeiro de 2021, um novo ano. Um ano que se inicia depois de um 2020 atribulado, diferente, com grandes desafios e novos desafios que a nossa geração ainda não tinha enfrentado. Sabemos que muitas pessoas perderam pessoas queridas, seus parentes, amigos, conhecidos, e que o distanciamento social também fez com que nós tivemos que lidar com algumas questões que nós não estávamos acostumados, né? Alguns que comiam fora nos seus trabalhos tiveram que cozinhar mais vezes. O trabalho online também foi uma novidade para muitos de nós, mas basicamente eu tenho muito a agradecer ao Senhor, porque as experiências que passei e aquelas que tenho ouvido de outras pessoas foi de uma capacidade incrível de adaptação, de recomeços, de criatividade. E eu sei que muitos de vocês hoje trabalham em casa, outros conseguiram continuar as suas atividades normais, apesar de terem que se proteger e mudar alguns protocolos. Mas graças a Deus, irmãos, que nós conseguimos superar o ano de 2020. Os desafios não terminaram ainda. 2021 começa com novos desafios, né? A pandemia ainda está em andamento, nós temos ainda um longo caminho pela frente, mas de certa forma todos nós aprendemos a questão higiênica, aprendemos a questão do trabalho online, aprendemos a valorizar as coisas que nós perdemos e que muitas vezes nós tínhamos dificuldade de enxergar. Então toda tribulação nos tira da rotina e nos faz enxergar de maneira diferente as bênçãos que temos recebido do Senhor. Então o Senhor tem nos ensinado em todos os momentos. Nossa igreja produziu desde o dia 15 de março mais de 200 vídeos, foram produções de culto, de estudos, de louvor, e graças a Deus por todos que cooperaram. Irmãos, mas eu tenho um lema. Acabado o culto de domingo, durante esse ano, eu já começava a pensar no próximo, né? E fazia uma gravação, já começava a pensar na próxima. E às vezes planejava 2 ou 3 ou 4 semanas de antecedência, e aqueles que trabalharam comigo sabem que foi assim, né? Muitos se colocaram à disposição, na verdade alguns se colocaram à disposição, muitos por impossibilidade técnica, tecnológica, ou até mesmo por não se sentirem capazes, não puderam cooperar. Mas irmãos, eu queria fazer um desafio hoje, né, que é o primeiro dia do ano de 2021. Nós temos sido ricamente abençoados neste ano fomos ricamente abençoados no ano de 2020, com melhoria na parte técnica, na parte tecnológica, com chegada de novas pessoas, mas eu queria chamar você a colocar o seu coração diante do Senhor e pedir para Ele direcionar os seus passos. Atualmente, irmãos, nós estamos precisando muito de pessoas que assumam a responsabilidade de nos ajudar, não somente nas produções, mas também gravações, computador, slides, tudo relacionado à tecnologia. Você fala assim, olha, mas eu não tenho muito conhecimento nessa área, não tem problema. Nós vamos te dar o treinamento para isso, mas você precisa assumir o compromisso e a responsabilidade. Nós temos visto no final do ano de 2020 muitos abandonos, né? Pessoas que por motivos diversos e às vezes até mesmo justificáveis não estão podendo cooperar mais conosco nessa parte tecnológica. Irmãos, nós precisamos muito, né? O ano de 2021 vai ser marcado por transmissões ao vivo. Atualmente nós temos feito os nossos cultos produzido de maneira antecipada, né? Mensagem, louvor, essa gravação aqui que eu estou fazendo para vocês, mas a partir de 2021 nós faremos cultos ao vivo, e para isso nós estamos procurando pessoas que possam nos ajudar. Nós somos abençoados com alguns recursos, né, para podermos adquirir os equipamentos minimamente necessários para a gente poder fazer essa transmissão, e estamos trabalhando nisso agora no mês de janeiro, né? A gente quer, durante esse mês, já começar a fazer a primeira produção ao vivo dos cultos da nossa igreja. Então, se você tem no coração o desejo de servir, nós precisamos de muita ajuda na parte audiovisual. Então, gente para gravar, gente para ficar no computador, gente para passar os slides na hora do culto, né? Então nós temos várias atividades nessa área, então eu queria desafiar você a colocar o seu coração a serviço. E eu estou entrando em férias hoje, ficarei aí por volta de 15, 20 dias em férias,
mas estarei conectado, né, em contato com os líderes de departamento, aí, com o Matheus, com o Heitor, com o Fábio, pessoas que têm ajudado a gente nessa parte de produção e pré-produção, tá bom? Então, se você tem desejo de participar, procure alguém responsável, ou diretamente os líderes, o Matheus, o Fábio ou o Heitor, ou então você procura o nosso líder de ministérios, que é o Afonso, e fala, olha, eu estou disposto a ajudar, eu estou disposta a ajudar, não importa se você é jovem, se você é adulto, qualquer um que esteja disposto a ser treinado e se dedicar a isso é bem-vindo, e a gente pode, logicamente, fazer testes com você, e se você não se adaptar, você é encaminhado então para outra área. E não se esqueça também das outras atividades, nós precisamos de muitas pessoas envolvidas, então não deixe de participar, de dedicar muito do seu tempo no ano de 2021 para que possamos dar um salto de qualidade naquilo que oferecemos ao Senhor como forma de culto, de gratidão, de serviço, e não somente a Deus, mas também à comunidade, ao corpo de Cristo. Bom, vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Toma este culto nas tuas mãos, receba a nossa adoração, o nosso louvor, esteja despertando cada um de nós, Senhor, para o serviço, para a continuidade, Pai, daquilo que o Senhor já tem plantado nos nossos corações, que iniciou-se no ano de 2020, de podermos servir de maneira criativa as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, Pai, desperta pessoas para o trabalho audiovisual, desperta pessoas para o trabalho na parte de som, ó Pai, que muitas vezes nós carecemos de gente envolvida e comprometida. Desperta pessoas para trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com as famílias. Que o Senhor nos direcione, use a nossa vida, orienta-nos, Senhor, para que sejamos uma comunidade autêntica, vibrante, atuante, disposta, Senhor, a te servir com tudo que tem, com tudo que é. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Durante as minhas férias, Pastor Júnior estará aí, Pastor Kent também, Pastor Marcelo deve voltar agora no dia 10, então nós teremos aí uma equipe pronta para te atender. Que Deus abençoe e que tenhamos um bom culto. Só quero estar onde estás, dia em tua presença. Não quero só de longe te adorar, junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, dia a dia em tua presença. Não quero só de longe te adorar, junto a ti eu quero estar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo da tua mesa, cercado por tua glória, junto a ti, sim, é onde eu sempre quero estar. Eu só quero estar, eu só quero estar com o Senhor. Eu só quero estar onde estás, dia a dia em tua presença. Não quero só de longe te adorar, junto a ti eu quero estar.
sinto a força do Senhor. Eu só quero estar onde estás, dia a dia em tua presença. Não quero só de longe te adorar, eu só quero estar, eu só quero estar com o Senhor. Eu só quero estar, eu só quero estar com o Senhor.
Boa noite, irmãos. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens deste ano. A minha alma tem sede de ti. Estamos falando então sobre os diferentes livros da Bíblia. E hoje o nosso foco vai ser no livro de Daniel. Nós vamos falar um pouco sobre... o título da mensagem é Diante da Adversidade. Diante da Adversidade. E durante esse período, então, que nós estaremos lendo ou estudando, né, o livro de Daniel, falando um pouco sobre o livro de Daniel, nós vamos enfocar um pouco em 4 episódios de adversidade na vida de Daniel e de seus companheiros também que estavam com ele. Bom, o contexto histórico desse livro, antes de nós lermos qualquer coisa aqui, o contexto histórico do livro de Daniel é que o país de Judá estava já há 3 séculos numa fase avançada de declínio. Desde do final do reinado de Salomão, houve uma sucessão de reis em Judá, e esses reis, alguns eram reis bons, e a Bíblia então classifica os reis bons como sendo aqueles que seguem os preceitos do Senhor, que obedecem ao Senhor, e também de reis maus, aqueles que não seguem os preceitos do Senhor, e, na verdade, são reis que seguiam a idolatria. E com o passar do tempo, essa decadência espiritual, religiosa em Judá foi piorando. E Deus já tinha falado para o povo, mesmo desde a época em que entraram na Terra Prometida, que se deixassem de adorar a Deus, se deixassem de obedecer aos preceitos de Deus, que eles sofreriam punição por causa disso. E em 605 a.C., Judá foi derrotada pelo Império Babilônico. Foi a queda de Jerusalém em 605 a.C. Daniel ainda era bem jovem e ele foi levado cativo nessa derrota de Judá. E quando Jerusalém foi conquistada, Daniel ele foi sequestrado e ele foi levado para a Babilônia na primeira de 3 levas, que no final das 3 levas acabou levando praticamente quase todos os moradores de Judá e da sua capital Jerusalém. E Daniel foi levado então nessa primeira leva. Chegando na Babilônia, Daniel foi escolhido para servir no palácio real. Ele era um jovem nobre, ele era um jovem inteligente e ele foi então escolhido para servir no palácio do rei. Mas ele tinha que passar primeiro por um período de formação. Ele tinha que passar por um período onde ele ia aprender sobre o Império Babilônico, iria aprender a língua, iria aprender uma série de coisas. 3 anos em formação é o tempo que ele passaria ali. A primeira adversidade que nós vamos enfocar, então, no livro de Daniel, tem a ver com essas condições nas quais Daniel se encontrava ali na Babilônia. Imaginem, um jovem que nasceu num país que já estava em decadência política e também religiosa. Um jovem que ainda na sua juventude foi levado como cativo, como prisioneiro, como escravo, podemos dizer assim, para a Babilônia. Ele teve que conviver então no estrangeiro, em um ambiente hostil aos seus costumes e hostil também à sua fé. Essa foi a primeira adversidade que Daniel teve que passar. Todos nós
enfrentamos adversidades em algum momento ou outro de nossas vidas. Bem provável que não sejam adversidades como essas pelas quais Daniel passou, mas nós passamos também por adversidades nas nossas vidas. Situações que, se não são situações de estar num país estrangeiro, em um ambiente hostil aos nossos costumes e à nossa fé, pelo menos passamos por situações onde nós temos adversidade quanto aos relacionamentos, dificuldades com relacionamentos, pode ser relacionamentos dentro da família, ou no trabalho, ou na comunidade, ou às vezes as adversidades são econômicas, as adversidades podem ser por falta de emprego ou problemas na carreira. Muitas podem ser essas adversidades, inclusive adversidades com relação à nossa saúde. Aqui em Daniel capítulo 1, versículo 8, esse é o primeiro versículo que nós vamos ler, Daniel 1, capítulo 8, diz o seguinte: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nesse período de 3 anos que ele iria passar informação para servir dentro do palácio do rei, ele foi submetido a um regime que foi diferente do regime ao qual ele estava acostumado. Na religião judaica haviam várias coisas que eles não podiam comer. Haviam restrições quanto à dieta. E essas restrições não eram respeitadas na Babilônia. Inclusive a carne que era servida era uma carne que era oferecida a ídolos, que era uma coisa que era repulsiva para Daniel e para os seus amigos, e eles não queriam comer, então, certas coisas que eram servidas. Então nós vemos aqui nesse versículo que Daniel resolveu que, apesar das adversidades, apesar do fato que ele estava ali como um escravo, ele resolveu no seu coração que ele não iria se contaminar com o seu ambiente. Foi até necessário conseguir uma permissão especial para que ele não fosse obrigado a comer tudo aquilo que estava sendo oferecido para ele. A primeira lição que nós podemos tirar desse livro de Daniel, diante da adversidade, é que, diante da adversidade, não se contamine pelo seu ambiente. Qualquer que seja a sua adversidade. Muitas vezes nós somos pressionados a ceder em alguma coisa, em nossos princípios, em nossas convicções, nos nossos valores. Nós somos pressionados a ceder. E uma lição que nós podemos aprender com esse livro de Daniel é que, diante da adversidade, nós não devemos nos deixar contaminar pelo nosso ambiente. Como disse o pastor Marcelo na semana passada, ele pregou então sobre sermos fiéis ou fortes, sermos fortes. E diante da adversidade, nós temos que ser fortes e não comprometer as nossas convicções, não ceder nos nossos valores que nós sabemos que nós devemos manter diante de Deus. A segunda adversidade que eu gostaria de mencionar aqui no livro de Daniel se encontra no capítulo 2. No capítulo 2 nós temos a história de um rei autoritário, um rei que estava muito perturbado pelos seus sonhos e fazendo algumas exigências absurdas
decretando inclusive a morte de todos os seus conselheiros. Isso incluiria Daniel e os seus amigos também. Você já enfrentou alguma situação, alguma adversidade, onde as pessoas exigiam coisas absurdas de você? Você já passou por essa situação onde você se sentiu sendo exigido alguma coisa de você, algo que era absurdo, algo que era impossível de se fazer? Esta foi a situação na qual Daniel se encontrou. E nessa situação, vemos a reação de Daniel no capítulo 2, versículos 17 e a primeira parte do versículo 18 também. Diz o seguinte: porque o que estava acontecendo ali é que o rei, ele tinha tido um sonho ou sonhos, e ele ficou perturbado por causa desses sonhos, e o que ele estava exigindo é que os seus conselheiros dissessem para ele, primeiramente, o que ele sonhou e, em seguida, a interpretação desses sonhos, o que significava esses sonhos. Sabe como é que é quando a gente sonha à noite, a gente sabe que sonhou, mas acorda no dia seguinte e não consegue lembrar do sonho? Foi a situação do rei. Ele sonhou, sabia que tinha sonhado, ficou perturbado com o sonho, mas não se lembrava do sonho. Queria que alguém dissesse para ele o que ele tinha sonhado e o que queria dizer esses sonhos. E se ele não recebesse a resposta, todos os seus conselheiros morreriam. E lemos então em Daniel capítulo 2, versículos 17 e a primeira parte do versículo 18. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. E esse mistério era justamente qual seria o sonho do rei que ele não conseguia se lembrar. Diante dessa adversidade de ser exigido uma coisa impossível, absurda, diante dessa adversidade de ser ameaçado de morte porque não conseguia fazer essa coisa absurda, Daniel e seus companheiros então buscaram a misericórdia de Deus. Eles foram falar com Deus. E esta é a segunda lição que nós podemos aprender então do livro de Daniel, é que diante da adversidade, busque Deus em oração. Na sua vida, diante da adversidade, quando você estiver enfrentando alguma situação difícil, algum problema, busque a Deus em oração, como fez Daniel e como fizeram os seus companheiros também. Qual foi o resultado? Deus respondeu à oração desses 4 companheiros e deu a solução do problema a Daniel. Ele revelou a Daniel qual era o sonho e qual era a interpretação. E as vidas deles e também de todos os outros conselheiros do rei foram salvas, porque eles oraram e Deus respondeu às suas orações. Eu achei muito interessante, lendo o livro de Daniel, achei muito interessante, depois desse episódio, uma oração que Daniel fez, uma oração de agradecimento a Deus por causa desse episódio. E eu quero ler uma parte dessa oração que ele fez, se encontra também no capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz o seguinte: bendito seja o Deus, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz.
com Ele, com Deus, mora a luz. Esse reconhecimento de Daniel, de que Deus sabe todas as coisas, Deus tem controle sobre todas as coisas e Deus tem o poder de intervir em situações, mesmo naquelas situações que humanamente parecem impossíveis. Deus tem o poder de intervir. A Bíblia está cheia de histórias, de testemunhos, de situações onde Deus interveio de uma forma assim miraculosa, de uma forma direta, e transformou uma situação que, humanamente falando, era muito difícil. Na minha própria vida, eu posso olhar para trás e ver quantas vezes eu pedi coisas específicas para Deus e Deus interveio de uma forma miraculosa. Atualmente mesmo, nos meus pedidos de oração, eu estou pedindo por 2 intervenções de Deus em situações específicas, orando por outras pessoas que estão passando por situações muito difíceis, humanamente parecem ser sem solução. Mas eu estou pedindo por uma intervenção de Deus. E nós também, diante da adversidade, nós devemos buscar a Deus em oração, o Deus que tem o poder de intervir. A terceira adversidade que encontramos no livro de Daniel, que pelo menos das que eu quero mencionar aqui nessa mensagem, é uma situação de inveja dos colegas de Daniel. Depois que Daniel foi formado, passou a trabalhar no palácio do rei, ele foi muito bem avaliado pelo rei, ele foi colocado em posições de responsabilidade cada vez mais importantes, chegando a ser mesmo primeiro-ministro do reino, do império. Ele e mais 2 tinham as posições mais importantes do reino. E esses outros colegas de Daniel, eles tinham inveja dele, porque ele era um estrangeiro e ele estava ocupando um cargo tão importante. Então, eles estavam buscando uma maneira de derrubar Daniel. Eles começaram então a buscar no seu trabalho alguma coisa que pudesse o desabonar, que pudesse mostrar para o rei onde ele poderia ser demitido então do seu cargo e eles poderiam assumir as responsabilidades de Daniel. E eles procuraram em tudo, mas não encontraram nada, porque Daniel era um homem íntegro. Hoje em dia nós poderíamos dizer que ele era ficha limpa. Ele estava na política, assim por dizer, né? Ele tinha pelo menos um cargo administrativo, mesmo se ele não era político de carreira no sentido de ser eleito, mas ele tinha um cargo administrativo e um cargo administrativo poderoso, com muita responsabilidade, e apesar disso, ele foi íntegro. Os colegas dele que tinham inveja não conseguiram achar nada que poderiam apontar o dedo, acusá-lo para desaboná-lo do seu trabalho. Então eles mudaram de estratégia. Resolveram armar uma emboscada e foram até o rei, elogiaram muito o rei e eles propuseram uma lei. Essa lei era que durante 30 dias o povo não poderia orar para nenhum outro Deus. A oração deles seria dirigida apenas ao rei. O rei era visto como sendo um deus, ou pelo menos um semideus. E essa proposta de lei é que durante um mês, todo o povo somente poderia orar ao rei. Isso com certeza mexeu muito com o brio do rei, mexeu muito com a vaidade dele, e ele imediatamente aprovou essa lei, gostou da ideia e aprovou a lei. Você já passou
ou está passando por uma situação onde os outros têm inveja de você, ou onde as outras pessoas estão tentando derrubá-lo ou destruí-lo, ou tentando destruir o que você está tentando fazer. Essa era a situação pela qual Daniel estava passando. E vamos ver então a reação de Daniel a essa nova adversidade. Se encontra no capítulo 6, e eu vou ler os versículos 10 e 11 do capítulo 6. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Imagine a cena. Daniel fica sabendo que o rei acaba de assinar um decreto dizendo que não se poderia orar para nenhum outro Deus a não ser o rei. Mas o costume de Daniel era no seu sobrado, uma casa com 2 andares, né? Ele estava no andar de cima, no sobrado. O seu costume era abrir a janela do andar de cima e ali, olhando para, com o rosto voltado para Jerusalém, ele orava para Deus 3 vezes por dia. Esse era o seu costume. E ele fazia isso de uma forma pública, diante de todos, ali na janela da sua casa. E quando ele recebeu a notícia desse decreto, ele não mudou a sua rotina. Ele foi para casa, no horário onde ele tinha o costume de orar, ele abriu a janela e ele estava orando. E os seus inimigos estavam ali, olhando, e viram ele publicamente orando da janela da sua casa. Qual é a lição que nós podemos aprender com essa adversidade? Diante da adversidade, da inveja dos outros e da tentativa de destruí-lo, mantenha-se fiel às disciplinas espirituais e à sua comunhão com Deus. Isso foi o que Daniel fez. Mesmo diante da adversidade, ele manteve a sua rotina de disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais são aquelas práticas que nós temos para manter a nossa comunhão com Deus. São as ferramentas, são os recursos que nós temos para mantermos então o nosso relacionamento com Deus. Alguns dos mais práticos e dos mais comuns, dos básicos que nós usamos então na nossa vida espiritual para manter e nutrir a nossa vida espiritual são a leitura da Bíblia e a oração. Como também podemos colocar o jejum associado a isso. Existem outras disciplinas espirituais, mas isso é para outra oportunidade. E aqui Daniel tinha esse costume de falar com Deus, de ler a palavra de Deus, e mesmo quando foi proibido de fazê-lo, ele continuou fazendo, mantendo as suas disciplinas espirituais para manter a sua comunhão com Deus, o seu contato com Deus, linha aberta de comunicação entre ele e Deus. Qual foi o resultado? Bom, aqueles colegas que tinham inveja dele foram para o rei, denunciaram, falaram o que viram, o fato de que Daniel tinha descumprido aquele decreto que tinha acabado de ser publicado pelo próprio rei. E o rei percebeu então a cilada que esses colegas, né, de trabalho, pelo menos de Daniel,
tinham armado contra ele, mas ele não poderia voltar atrás, porque ele já tinha assinado o decreto. Daniel foi denunciado e ele teve que passar uma noite inteira com os leões, na cova dos leões. Porém, ele saiu ileso. Na manhã seguinte, ele pôde sair daquele lugar, daquela cova, e ele estava ileso. Você também pode enfrentar os leões da vida e permanecer fiel a Deus. Da mesma forma que Daniel se manteve fiel a Deus, manteve as suas disciplinas espirituais, a sua comunicação com Deus, você pode fazer a mesma coisa diante da adversidade. E você vai ver que Deus vai ajudá-lo a enfrentar os leões da vida. A quarta e última adversidade que eu gostaria de apontar aqui, de enfocar um pouquinho, tem a ver com a idolatria que se praticava ali no Império Babilônico. Ela foi colocada como uma obrigatoriedade para os 3 companheiros de Daniel, que também eram judeus, que também tinham fé em Deus, que também adoravam a Deus e a Deus somente ao Deus único e verdadeiro, e não adoravam os ídolos, mas a idolatria daquele país foi colocado como uma obrigatoriedade para eles. Eles foram colocados numa situação onde publicamente era exigido que todos adorassem a uma estátua que tinha sido erguida naquele local. E o rei estava presente, o rei estava ali. Eles teriam que se submeter à adoração de um outro Deus, o que certamente iria contrário a todos os preceitos que Deus tinha dado, aos ensinamentos de Deus a respeito disso. Nós lemos no capítulo 3 de Daniel, eu vou ler os versículos 16 a 18. Daniel 3, 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os 3 companheiros de Daniel, responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que o Senhor levantou. Veja que quando eles não se curvaram diante daquela estátua, não adoraram aquela estátua, eles foram denunciados ao rei, foram chamados pelo rei. O rei falou para eles: eu vou dar mais uma chance, senão vocês serão jogados numa fornalha. Serão jogados para serem queimados vivos dentro da fornalha, se vocês não adorarem esse ídolo. No entanto, esses 3, diante do rei, diante dessa adversidade, diante dessa ameaça direta do rei, eles disseram: ó rei, nós não podemos fazer isso. Mesmo que o Senhor jogue a gente na fornalha, nós não podemos adorar outros deuses. Eles então se recusaram a colocar outra pessoa ou outro objeto como prioridade acima de Deus na sua vida, mesmo diante dessa ameaça de morte que eles enfrentaram. No nosso caso, a idolatria de estátuas talvez não seja um problema. Pode ser que seja um problema para alguém que esteja ouvindo,
essa mensagem e ela pode ser aplicada também para a sua vida. Mas para muitos que estão ouvindo essa mensagem, a tentação ou a obrigação de adorar outras estátuas, ídolos dessa forma, não é uma coisa que nós enfrentamos com muita frequência. No entanto, nós temos um problema muito grande com os ídolos do coração. Talvez não temos problemas com ídolos em formas de imagem que são adoradas, para as quais nós colocamos, em quem nós colocamos a nossa prioridade, ou em quem colocamos as nossas esperanças. Mas os ídolos também podem ser ídolos ocultos, ídolos do coração, o que chamamos de ídolos do coração. Porque tudo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, se não for Deus, é um ídolo. Tudo que colocamos acima de Deus na nossa vida é um ídolo para nós. E no nosso contexto, no contexto da vida que nós levamos, nós vemos muitas pessoas que colocam, às vezes, dinheiro como sendo o seu ídolo. As pessoas vivem por dinheiro. É o que ocupa quase que o tempo todo as suas preocupações. Estão correndo atrás do dinheiro ou dos bens materiais que o dinheiro pode comprar. Para outras pessoas pode não ser bens materiais, mas pode ser uma posição, uma carreira, pode ser algo que estão buscando e fazem de tudo para alcançar aquilo. Para outras pessoas pode não ser uma carreira, uma posição, bens materiais, mas podem ser relacionamentos. Pode ser, assim, uma pessoa que nós, entre aspas, idolatramos. Uma pessoa que é mais importante para nós do que o próprio Deus. Uma pessoa que nós achamos que não podemos viver sem ela. Às vezes pode ser um marido, pode ser uma esposa, um namorado, uma namorada, pode ser os filhos. É muito comum ouvir pessoas dizendo que sem aquela criança, sem aquele filho, aquela filha, ela não poderia viver. É colocar essas pessoas, esses relacionamentos acima do relacionamento que nós temos com Deus. Colocar numa posição de prioridade diante de Deus. Isso, para nós, tende a ser idolatria muito maior do que a idolatria de estátuas ou a adoração de estátuas. Então, a quarta e última lição que nós queremos tirar do livro de Daniel é que, diante da adversidade, não deixemos de dar prioridade para Deus. Não deixar que qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa venha a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Mesmo quando estamos enfrentando dificuldades e adversidades. Nós devemos, então, manter a prioridade de Deus na nossa vida. Uma coisa também interessante que eu reparei com relação a essa história dos 3 companheiros de Daniel que enfrentaram essa situação onde foram lançados na fornalha. Aliás, eu não terminei a história, ela é muito bem conhecida, né? O rei realmente jogou os 3 dentro da fornalha. As pessoas que os jogaram na fornalha se queimaram e morreram, foram consumidos, mas quando o rei olhou para dentro da fornalha, ele viu não só 3 pessoas vivas, mas 4. E ele disse que a 4ª pessoa parecia como um Deus. Então, vemos aí que houve a proteção de Deus sobre a vida desses
desses jovens, desses 3 jovens que foram fiéis a Deus. O rei chamou eles de fora da fornalha para saírem da fornalha, saíram da fornalha e não tinham nada de chamuscado, não tinham nada de queimadura, estavam vivos e totalmente sãos, totalmente protegidos por Deus. Uma situação novamente de intervenção divina. Mas o que me chamou a atenção dessa história é que no momento em que esses 3 estavam falando com o rei, antes de serem lançados dentro da fornalha, eles não sabiam se Deus iria lhes proteger dentro da fornalha. Eles não sabiam se lançados dentro da fornalha se sairiam com vida ou não. A conclusão é que saíram com vida, mas antes eles não sabiam disso, eles não tinham essa promessa, não tinham essa certeza. E quando conversaram com o rei, eles disseram para o rei, quer Deus livre, quer não, que eles iriam permanecer fiéis a Deus. Essa deve ser a nossa postura também. Muitas vezes, quando nós enfrentamos a adversidade, nós não sabemos quais vão ser as consequências, ou qual vai ser o resultado dessa adversidade. Se estamos enfrentando uma adversidade de saúde, por exemplo, não sabemos qual será o resultado. Se vamos sair daquela situação curados, ou se vamos mesmo morrer dessa doença ou desse problema de saúde, não sabemos o resultado. Quando estamos enfrentando outros problemas, sejam eles financeiros, ou problemas com relação a emprego, ou com relação a relacionamentos, não sabemos qual vai ser o resultado daquela adversidade. Mas qualquer que seja o resultado, que está nas mãos de Deus, a nossa posição deve ser de permanecermos firmes. Isso é o que é exigido de nós, permanecermos firmes. E nesse caso, diante da adversidade, eles permaneceram firmes e deram prioridade a Deus, não se curvaram diante dos ídolos. Irmãos, o livro de Daniel, então, está repleto de adversidades. Mas diante dessas adversidades, nós também aprendemos como esses servos de Deus reagiram diante dessas adversidades. E são lições importantes para nós, que nós devemos aplicar para a nossa própria vida. Aqui nós vemos que, diante da adversidade, eles decidiram não se contaminar com o seu ambiente. Diante da adversidade, buscaram a Deus em oração. Diante da adversidade, da inveja dos outros, da tentativa de destruí-los e tudo, mantiveram as suas disciplinas espirituais, a sua comunhão com Deus. E finalmente, diante da adversidade, mantiveram Deus como prioridade na sua vida. Eu espero que isso possa nos inspirar a sermos também fiéis, que isso possa nos inspirar a sermos como Daniel e os seus companheiros. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor não nos tem deixado sozinhos, mas o Senhor tem estado conosco todo o tempo. Mesmo quando estamos enfrentando problemas e adversidades, mesmo quando não sentimos a sua presença, podemos ter certeza que o Senhor está conosco. Podemos ter certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E, Senhor, nós pedimos que, através deste ensino da Tua Palavra, que possamos exercer, Senhor, esta fidelidade a Ti.
e que mesmo diante da adversidade, que possamos ser fiéis. Nos dê, Senhor, as forças que necessitamos para isso, porque nem sempre, Senhor, sentimos que temos forças para isso, mas pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. E eu peço ao Pai que o Senhor esteja com cada um que tem acompanhado essa mensagem, dando um momento, Senhor, de encorajamento para vivermos uma vida fiéis a Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus os abençoe. Olá, irmãos, tudo bem? Olha eu aqui novamente para falar do mesmo tema que nós falamos no nosso último culto. Novamente hoje, dia 3, não teremos o nosso culto presencial e teremos nosso culto online. Então vamos participar todos juntos, né? Porém, nós precisamos que a atividade que nós temos, do momento que nós temos durante o culto, que é de contribuição, de oferta, dos dízimos, que nós fazemos tudo para o nosso Senhor, que ele aconteça. Então nós precisamos da tua fidelidade, meu irmão. Continue fiel. Nós participamos desse momento de forma a adorarmos e louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo por tudo que temos. Então nós devolvemos ao Senhor um pouquinho só de tanta coisa que Ele tem feito por nós. Então, você deve estar vendo aqui embaixo, né? Vai aparecer duas formas que você pode contribuir com o seu dízimo, oferta, doação, o que você entender, né? O nome que nós chamamos, através da transferência normal, transferência bancária, né? E também utilizando o Pix. Então, deve estar aparecendo aqui. Você pode utilizar essas duas maneiras através das transferências bancárias. Porém, eu tenho dificuldade. Entre em contato com a nossa tesouraria, programe com eles, se organize para que você não deixe de contribuir. Eu falei da outra vez, nós temos responsabilidades, compromissos, né? E a igreja está ali e ela precisa continuar em pé, né? Então, participe. Você também que contribui com a parte da estrutura da igreja, não deixe de fazer. Utilize os mesmos canais. Nós temos também a conta PagSeguro. Se você precisar dela, entre em contato também com a tesouraria da igreja. Eles vão te passar a conta, o número certinho. Tá bom? Então é um recado, novamente, faço com muita tranquilidade, com muito amor, que eu sei que nós fazemos não para a igreja física, fazemos para a honra e glória e louvor do nosso Senhor. Deus te abençoe e participe conosco até o final deste culto.
Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido pelos meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus.